Isso aí, pessoal. Vamos então para a nossa aula de hoje, falando então sobre motivação. Com certeza, eu acredito que todos vocês estejam motivados, estejam preparados para esse congresso especial que vocês estão participando, com muitas dicas legais e de grandes feras. Então, esse nosso bate-papo de hoje vai falar justamente sobre algumas dicas que vocês podem estar realizando, trabalhando com a motivação, né? Se tornando motivados e assim alcançar aquele objetivo, aquele sucesso tão esperado por vocês. Então vamos para a nossa aula de hoje. Primeiramente, né, gostaria de dar aí as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E vamos falar hoje justamente sobre isso. Sobre como organizar o seu futuro através de ações que farão com que você esteja mais perto de alcançar os seus objetivos e realizar o seu sucesso. E começo aí as minhas palavras relembrando uma mensagem de um grande homem que apareceu aí, onde ele fala que você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Palavras de Mahatma Gandhi, então um grande sábio aí, um grande pensador. E justamente hoje nós vamos falar justamente disso, né? Se você não tem um objetivo, se você não tem algo a alcançar, de nada vai adiantar aquelas coisas que você pretende fazer. E falando um pouquinho sobre mim, então, né? Meu nome é Everton Oliveira de Souza, tenho 32 anos, sou formado em técnico em contabilidade, assistência técnica em informática, web designer, e a minha formação de ensino superior é em tecnologia e gestão pública, feito pelo Instituto Federal do Paraná. Eu trabalho já na área de informática há 14 anos. Então, desde de adolescente aí eu mexo com essa parte de tecnologia de informação. E aproximadamente 3 anos eu venho trabalhando com a parte de desenvolvimento web, através de uma agência digital que eu criei, a Impact Agência Digital, e onde eu realizo desenvolvimento de sites, comunicação visual e muitas outras coisas relacionadas ao marketing digital. No ano passado eu fundei também um blog, o Impactando na Web, onde eu trago bastante dicas. No ano passado eu fundei também um blog, o Impactando na Web, onde eu trago bastante dicas e ferramentas para empreendedores digitais. Então, aí um pouquinho no meu trabalho. E gostaria de começar então a minha fala de hoje sobre motivação, justamente dizendo isso. Pare e esqueça tudo que você aprendeu até hoje. Poxa, Everton, mas por quê? Eu já fiz todo a minha educação básica, meu ensino fundamental, meu ensino médio. Mas como assim? Parar tudo que eu aprendi? A gente diz que o nosso conhecimento cultural e o nosso conhecimento científico, aquele agregado pelas nossas escolas, pelos nossos professores. Mas o nosso jeito de viver, a nossa cultura de viver, traz algumas coisas que no futuro são bem negativas. Então nós vamos falar um pouquinho disso, por isso que eu falo, vamos esquecer um pouco de tudo que nós fizemos até agora e vamos começar a focar através das dicas que eu tenho para passar para vocês hoje. A primeira é justamente isso, não corra atrás do tempo. Deixe que o tempo seja o seu aliado. Acontece muitas vezes que nós somos criados desse jeito. Vivemos correndo atrás do tempo. E eu dou um exemplo bem para vocês sobre isso. Quando nós estamos lá na primeira, segunda, terceira série, qual que era o principal objetivo, a principal coisa que você mais queria que acontecesse?
tempo. Respondendo para vocês então. Vocês entravam na sala de aula, a primeira coisa que vocês lembravam, que vocês queriam, era justamente saber que hora que seria o recreio. Eu não vejo a hora de chegar o recreio. Saía para o recreio, brincava, bagunçava, conversava com seus colegas, jogava bola, praticava algum esporte e retornava. E você retornava para sua sala de aula. O que acontecia depois? Você novamente esperava bater o sinal para ir embora. Então, você não via a hora de chegar em casa para assistir o teu desenho ou para fazer alguma coisa. Passaram-se os tempos, você provavelmente arrumou seu primeiro emprego e você não via a hora do quê? De acabar o expediente para retornar para casa. Então, gente, essa prática nós temos que começar a deixar de lado. Não corra atrás do tempo. Deixe que ele seja seu aliado. Organize-se, administre o tempo. Se você está nessa que eu digo da escola da tristeza, onde você não vê a hora disso acontecer, vai acontecer como alguns amigos meus que chegavam, começaram assim, chegou um certo período que eles estão assim agora. Não vejo a hora de me aposentar, para parar com tudo. Quer dizer, o tempo vai passar, você não vai aproveitar o seu tempo, vai ficar só pensando nisso, em chegar a hora. E quando chegar a hora, sabe que você vai ter tempo para fazer tudo aquilo que você queria? Então, fica essa reflexão. E falar um pouco sobre o consumismo e o bem-estar. Mais uma questão da nossa cultura. Essa cultura capitalista, uma cultura consumista que te faz mostrar várias e várias propagandas para que você só se sinta bem, só se sinta bem-estar comprando e adquirindo cada vez mais coisas. Pensamos um pouquinho nisso aí e tentem evitar um pouco essa questão, esse consumismo desenfreado que nós estamos vendo nossos jovens adquirirem. Então, pensamos um pouquinho nisso. Também estamos vivendo recentemente o ápice, digamos assim, da informação, a informação em tempo real. Tudo é imediato, tudo é muito rápido. Então, a gente acaba se tornando uma pessoa imediatista, uma pessoa que quer tudo para ontem. E muitas empresas acabam adquirindo essa cultura imediatista e querem praticamente que tudo seja resolvido para ontem, antes de ontem. Então nós temos que estar muito preparados para isso, para que não aconteça justamente a escola do fracasso. Hoje nós temos muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que não conseguem se sentir bem, não têm uma autoestima elevada, justamente por causa de todos esses fatores que já foram colocados aqui. Então vamos trabalhar muito bem essa questão da motivação, essa questão desses outros itens que nós abordamos aqui atrás, para que nós não estejamos nessa escola do fracasso. Ok? Então, falando um pouquinho sobre motivação, essa palavra composta de outras duas palavras que podem um pouquinho significar um motivo que te leva a realizar uma ação ou uma ação que te motiva, uma ação que te faz ir além. Como eu falei ali, do querer ao fazer, né? Você quer, você vai lá e faz. É algo que te motiva a fazer alguma coisa. E vamos começar então as nossas dicas de motivação para vocês. Nossas dicas para você ter essa questão de auto-elevar o seu ser. O primeiro passo, então, gente, é ter um objetivo. Qual que é o principal objetivo de vocês hoje nesse congresso?
por que vocês vieram assistir essas aulas, esses webinários. Então, alguma coisa motivou vocês. Vocês tiveram, então, nosso primeiro item, que é um objetivo. Eu quero agregar mais valor à minha pessoa. Eu quero ter melhores conhecimentos de como me preparar para um vestibular. Então, defina o teu objetivo. E eu deixo aqui, então, algumas dicas de como definir o seu objetivo. Primeiro passo, faça, então, um planejamento da sua carreira. O que eu quero realizar assim que eu passar meu vestibular, naquela disciplina ou naquela categoria que eu vou querer me formar. O segundo passo, sabendo qual que é o curso que você quer realizar, pesquise mais, procure então informações da sua área, procure pessoas que já fizeram essa faculdade, verifique com ela ou pesquisando até mesmo na internet quais são os mercados de trabalho que existe nessa área. Então verifique toda essa questão. O terceiro passo, bem importante, definindo então seu objetivo, trace metas. Crie metas de curto, médio e a longo prazo. O que eu vou fazer para isso hoje? Faça uma agendinha, anote no papel, coloque suas prioridades. O que você quer realizar? O que você vai realizar hoje? O que você vai realizar durante a semana? O que você precisa fazer nesse mês, nesse ano? Qual que vai ser o meu primeiro objetivo assim que eu terminar minha faculdade? Daqui a 5 anos, o que eu vou querer para mim mesmo? Daqui a 10 anos. Então crie essas metas. E prepare então um prazo para que você realize cada uma dessas. Então prepare ali, hoje, daqui a 2 horas eu vou fazer tal coisa. Durante essa semana eu pretendo realizar um estudo de tantos livros. E então prepare essa questão, prepare esse prazo para você realizar essas metas. E o principal que eu digo, para você sempre manter o foco, né, nesse objetivo, tenha sempre uma foto, um desenho, algo que te lembre desse objetivo. Eu até brinco, deixe do lado da tua cama. Porque toda vez que você olhar para aquilo, você vai lembrar que você tem um objetivo, que você tem que seguir, que você tem que manter aquele foco para chegar até lá. Eu coloquei essa imagem do lado do slide para contar uma história para vocês aqui da região. Quem percebe ali que ali é um castelo que tem aqui no Paraná. Eu não consegui achar a imagem do castelo da cidade que eu vou contar a história. Se eu não me engano, talvez seja até esse mesmo. Mas a história é o seguinte. Havia um senhor que ele tinha um restaurante na cidade, um pequeno restaurante. E todo mundo ficava intrigado que ao lado ali do caixa, ali onde ele fazia os pagamentos, né? O pessoal pagava as contas do restaurante. Havia uma maquete pequenina de um castelo. E todo mundo perguntava para ele o que era aquilo, e ele falava: esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho e ainda vou realizar de ter o meu próprio castelo. Então todo mundo, algumas pessoas até achavam loucura, algumas pessoas até davam risada, né? Achavam que era uma piada. E realmente, ele começou a juntar os lucros do restaurante, mais uns fundos que ele tinha, e começou a comprar material, até que ele conseguiu construir o castelo, e hoje o restaurante dele é dentro do castelo que ele construiu. Então, gente, é aquilo que eu falei, mantenha o foco.
Mantenha o seu objetivo, trace o seu objetivo, trace metas, que nem o dono desse castelo, esse restaurante castelo que foi criado. Ok? Vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica nossa, então, é explore seus pontos fortes. Você precisa saber quais são as limitações que você tem para saber como superá-las. Os seus medos, aquilo que às vezes te barra de realizar aquele objetivo que você quer. Ao mesmo tempo que você tente procurar suas limitações, você precisa conhecer quais são os seus melhores talentos e as suas habilidades, pois é isso que vai ser essencial quando você exercer a sua profissão. E utilize, então, essas habilidades ao seu favor. Quando você tem algumas habilidades, essas habilidades serão essenciais no seu trabalho. Sempre que possível, utilize-as. O mercado hoje precisa de pessoas que sejam criativas, que saibam se adaptar a alguns casos que acontecem. Então, aprimore todas essas suas habilidades, principalmente a criatividade. As empresas hoje precisam de pessoas criativas. A nossa terceira dica de hoje precisam de pessoas criativas. A nossa terceira dica de hoje vem de reavaliar suas metas. Uma vez que você criou elas, é sempre necessário reavaliar o seu planejamento, verificar o que pôde ser concluído e o que não pôde. Aquilo que não pôde, o que faltou, como que eu posso ainda reorganizar essa meta, restabelecer um novo prazo para ela. Então, o mercado, por exemplo, ele está mudando todo dia e nós temos que estar adaptados a essas mudanças. Então, novamente eu digo, não perca o foco. Se o mercado está mudando, adapte-se a ele, né? Veja o que você precisa realizar para estar de acordo com aquilo que o mercado necessita. Principalmente na nossa quarta dica, que é a capacitação. Como falei, o mercado muda constantemente. Então esteja atento para saber qual que é a habilidade necessária para aquele tipo de mercado que você vai atuar. O que ele está necessitando hoje, amanhã. Corra atrás, então, para esses cursos. Tenha interesse por esses cursos. Porque a gente fala que o mercado, ele não para, e o nosso ensino, o nosso conhecimento também não pode parar. Nós temos que estar em constante aprendizagem. Principalmente, invista na sua qualificação. A nossa quinta dica seria justamente, seja flexível. Com certeza, em todo trabalho, em toda carreira, vai haver momentos e pessoas onde haverá conflitos de ideias, onde vai haver situações um pouco constrangedoras, algumas coisas, algumas diferenças entre pessoas. Então você precisa estar preparado para conviver com esses tipos de situações inusitadas. Aí a gente fala, né? No mercado hoje precisa-se mesmo ser flexível, ter um jogo de cintura, né? Manter sempre esse equilíbrio. Se adaptar, por exemplo, a situações que possam proporcionar novas experiências, mesmo que essas experiências sejam boas ou não. E, como sempre, né, mantenha então seu equilíbrio emocional, profissional. A nossa sexta dica, que a gente debate
bastante o martelo é justamente no trabalho em equipe. As empresas hoje buscam muito isso nos seus currículos. Pessoas que saibam realizar um bom trabalho com outras pessoas, que tenham um bom relacionamento, né, com seus colegas de trabalho, uma pessoa flexível, que tenha jogo de cintura, que seja equilibrada, né, uma pessoa que sabe expor suas ideias sem conflitar com as outras e principalmente que saiba ouvir o que os outros têm a dizer também. Então, como nós falamos, também a nossa sétima dica é a pessoa tem que saber manter então um bom relacionamento. E como fazer isso? O primeiro passo é ter bons contatos. Então, esteja rodeado de pessoas que tenham algo a agregar à sua carreira. Mantenha então em dia, por exemplo, os cartões de visitas que vocês recebem. Entre em contato com essas pessoas, né? Principalmente mantenha os e-mails ou os contatos que elas têm sempre atualizados. Uma boa dica para vocês que estão iniciando a carreira agora é justamente utilizar os recursos, né? Como as redes sociais. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o LinkedIn, que é uma rede social para profissionais. Então ali vai ter um acesso a somente pessoas engajadas em diversos ramos do mercado. Por exemplo, lá você pode encontrar nutricionistas, médicos, advogados, engenheiros, agrônomos, arquitetos. Crie um perfil, por exemplo, teu nessas redes. Participe de grupos de estudo, grupos de discussões. Isso vai te agregar valor. Você vai conhecer pessoas interessantes, manter contatos e fazer o que a gente chama de fazer o networking. Outra dica que nós passamos é justamente se afastar de pessoas negativas, pessoas que podem tirar o foco do teu objetivo, te deixar desanimado e atrapalhar aí na sua carreira. Fugindo sempre, então, da arrogância, de pessoas arrogantes, fugindo do desperdício, né, da extravagância. Isso é muito importante. E a dica especial, né, para nós fechar as 8 dicas, é investir no seu marketing pessoal. Para quem conhece a história, por exemplo, do Omo, toda vez que você vai falar de sabão em pó, a primeira coisa que te vem à cabeça é o quê? É o produto Omo. Por quê? Porque eles investem muito pesado na marca. E a gente fala que nós temos que ter a filosofia do Omo para nós mesmos. Então você tem que enaltecer a sua pessoa, fazer com que as pessoas te reconheçam por aquilo que você é, por aquilo que você faz. E como realizar isso? Você tem que aprender primeiro, né, a vender a sua imagem em benefício da sua própria carreira. O segundo é mostrar o seu valor para as pessoas, as suas qualidades, dando exemplos no seu dia a dia. Então, a pessoa chegar, por exemplo, desanimada no serviço, desleixada, não tem uma boa atenção, um bom relacionamento, essa pessoa não vai ser bem quista pelo mercado. Então, veja bem essas coisas, né? Outro item interessante, demonstre eficiência, interesse, iniciativa. Lembre lá de fortalecer as suas habilidades e mostrar isso para as pessoas ao seu redor. Uma forma, por exemplo, que a gente fala de atrair a atenção das pessoas é justamente pelas atividades, pelas coisas que vocês realizam. E tomar muito cuidado com as coisas que você diz e com as coisas que você faz. Tem algumas empresas hoje no mercado que até mesmo quando elas pegam teu currículo para verificar, elas têm uma pessoa no RH que visita, por exemplo, até a sua página no Facebook, os seus perfis na rede social, para ver se aquilo que você coloca no seu currículo
ou aquilo que você está se promovendo condiz com aquilo que você coloca, por exemplo, nas suas redes sociais. Então, muito atenção nisso, né? Construa, por exemplo, a sua imagem nas redes sociais, mas realmente a mesma imagem que você vai oferecer no mercado de trabalho. Então, fique muito atento a isso. E a nossa dica de ouro aí é justamente encare os desafios de frente, não desista. Uma vez que vocês estão aqui, sigam até o final. Eu até coloquei um desenho ali interessante, né? Sobre a pessoa tentando entregar o texto dela. E com certeza, gente, muitos desafios vão seguir adiante nesse caminho até a chegada do seu diploma. Então, mesmo assim, levante a cabeça, vá em frente, que vocês vão conseguir. Eu deixo também aqui mais algumas dicas. Aceite os desafios, esses que viram na sua frente, e aproveite para mostrar sua competência, realizando aquela tarefa, às vezes, que o chefe irá te passar. No nosso cotidiano, né, nós verificamos muito que quem demonstra confiança em si mesmo tem muito mais chance de se destacar na empresa. E para ser bem sucedido, tudo depende do seu próprio esforço. Então, errar é humano, a gente sempre fala isso, mas aprenda com seus erros e aprenda que aquele esforço que você vai realizar hoje, que você está realizando hoje, assistindo, por exemplo, essas aulas, vai dar um resultado no futuro. E também, né? Nada conseguirá aquele que nada tenta. Eu até lembro, por exemplo, para vocês, aquela velha história da Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice chega lá perdida, falar com o gato risonho, e pergunta para ele, né? Ela queria um caminho para ela seguir. E ele pergunta para ela, mas aonde você quer ir? E ela diz, eu não sei. E ele responde, bem, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então não pensamos que nem ela. Nós temos que ter o nosso objetivo e vamos até o final no nosso objetivo. E eu deixo aqui a frase, então, que diz isso. Eu não nasci para competir com os outros, mas eu nasci para superar a mim mesmo. Os limites que há na vida são impostos para vocês superá-los. Então lembre muito disso. Tenha paciência, trabalhe duro e focado, que vocês irão chegar no seu sucesso. E então, só para fazer um resuminho dos 8 passos, no nosso quadro de vencedores. Então a pessoa, desde manhã, levanta com seu objetivo, levanta para vencer. É movida então por metas e objetivos. Ela não desperdiça o tempo. Ela tem superação, se supera a cada dia. Ela não tem medo dos desafios que vão vir. Ela supera esse medo. Por isso ela nunca desiste. Ela acredita na força e no entusiasmo. Então, ela está sempre motivada para fazer aquilo. E, justamente por causa disso, ela aprende alguma coisa todo dia. Mesmo com seus acertos, mesmo com seus erros. E esse ciclo se renova a cada dia. Então, coloquem, imprimam essa tela aqui, tirem um print screen e coloquem esse quadro do lado da câmera de vocês. E tentem realizar isso todo dia, que com certeza o sucesso de vocês virão. E para finalizar a minha fala, eu deixo aqui então uma mensagem do nosso escritor José de Alencar. Ele diz assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Beleza? Eu deixo aqui então meus contatos,